Atos 2, 42. Prometo ser rápido, breve e direto. Amém? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. 43. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém? Amém. Vou ler novamente para você dar uma glória a Deus aí. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Pai amado, Pai celestial, Senhor, estamos na Tua presença, e Senhor, me coloco eu, Pai amado Deus, no centro do Teu querer e da Tua vontade, e oro, Senhor, para a direção do Espírito Santo essa noite, Pai. Senhor, estou sobre, Pai amado Deus, a autoridade suprema dessa reunião, que é a Tua palavra. Pai, opera, Senhor, através de mim, que eu possa ser um instrumento para tocar nos corações dos Teus filhos com a Tua palavra, Pai. Assim te apresento do maior ao menor essa noite, no nome de Jesus. Amém. Sente dando glórias a Deus. Glórias a Deus. O texto que fizemos menção de ler aqui essa noite, texto aula da campanha, a qual iniciamos há basicamente 2 sextas-feiras atrás, a qual o texto mesmo ele vai ministrar diretamente aos nossos corações, a gente entender que naquele tempo, dentro dos discípulos, em cada alma havia temor. O texto, ele não dá ponto, ele dá vírgula, uma continuação, a qual diz que por meio dos apóstolos, sinais e prodígios eram feitos. Para você entender o texto que foi lido essa noite, você precisa ter um embasamento bíblico do que acontece para chegarmos a tal leitura. Eu sei que para você talvez chegue a ser um certo costume ao falar Atos 2 e pensar em Pentecoste. Só que a Bíblia vai dizer, no livro de Lucas, capítulo 22 e versículo 49, que uma promessa é deixada à igreja. Qual é a promessa? Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Uma promessa é dirigida à igreja. Se você pegar o texto de Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, você vai ver que uma conversa é dada com os discípulos e Jesus, à luz da Sagrada Escritura. Eram os últimos momentos de Jesus na terra, eram os últimos instantes de Jesus ali conversando com os discípulos. O texto diz que uma conversa é direcionada, o discípulo olha para ele e diz: Jesus, é agora que o Senhor organizará o templo de Israel, reconstruirá? Jesus olha para eles e diz: não compete vocês saber o tempo, porém lembre-se da promessa, e recebereis poder quando fordes batizados com o Espírito Santo. O texto vai mencionar que Jesus, então, ao relatar tais palavras, os discípulos estão ali ouvindo. Ele começa a ser elevado às alturas, os discípulos estão atônitos, estão visualizando aquela imagem. A Bíblia diz que 2 varões de branco aparecem do lado deles e diz: varões galileus, por que vocês permanecem olhando para cima? Porque da mesma forma que ele foi, oh glória, ele vai voltar. Aqui eu quero alegrar o seu coração. Essa tribulação tem data marcada, e só quem sabe o Espírito Santo permanece firme, que da mesma forma que ele foi, a Bíblia diz que ele irá voltar. A Bíblia vai dizer que então eles vão permanecer em oração, comunhão
vão escolher então o próximo discípulo, qual caminhada com ele, chamado Matias. O texto revela que Atos 2 acontece, a promessa está a ponto de ser cumprida. Qual era a promessa? Ficai em Jerusalém, recebereis poder quando fordes batizados pelo Espírito Santo. Atos 2 acontece, e diz o texto sagrado que, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Naquele dia foi o dia marcado para o Espírito Santo descer e batizar quem estava ali assentado, glória, orando. Você tem que entender que muitos cristãos, acredito que você não seja um desses, muitos cristãos têm o costume de dizer: eu vou para a igreja porque eu quero um culto pentecostal, eu vou para o culto porque hoje o culto vai ser pentecostal. Irmão, o batismo com o Espírito Santo não está atrelado ao pentecostal, porque, se você não sabe, pentecostal dentro da Bíblia Sagrada é uma festa. Festa essa, são separadas no costume judaico 3 festas: a festa do Pentecoste, a festa da taberna e a festa da Páscoa. São 3 festas. A festa do Pentecoste é a festa da colheita. Veja que muita gente diz: eu vou para a igreja porque eu quero um culto pentecostal. Mas pentecostal fala de colheita. Pentecostal fala de você pegar e passar 50 dias, porque no grego pentecostal significa 50º. Como funcionava o Pentecoste da época? 49 dias. O camarada saía de casa, ia no terreno do vizinho, ajudava ele a colher o que ele plantou. Quando chegava o 50º dia, era o Pentecoste. Eles pegavam aquilo que eles colheram e levavam para o altar. Tem gente que sai de casa dizendo: eu quero um culto pentecostal, porque no culto pentecostal eu vou receber. Eu quero te dizer, você está bem enganado, porque culto pentecostal não é para você receber, é para você entregar aquilo que você plantou. Culto pentecostal não é aquele culto que você vai: eu quero receber algo da parte do culto pentecostal. Não é para receber. Culto pentecostal é para você entregar no altar aquilo que você plantou e aquilo que você colheu. Culto pentecostal não está atrelado a você receber algo de Deus, está atrelado a você entregar algo para o Senhor. Se você veio querendo um culto pentecostal, eu quero te dizer: cadê a sua oferta? Está no altar? Então o culto vai ser pentecostal para você. Cadê a tua colheita? Está no altar? Então o culto vai ser pentecostal. Porque pentecostal não está atrelado a você receber, mas sim aquilo que você entrega. A Bíblia diz então que no 50º dia o Espírito Santo desce, e quando ele desce, ele vai começando então a tocar em vidas. O texto afirma que um vento veemente e impetuoso entra no ambiente, enche os 4 cantos daquela casa, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que o povo então fica entusiasmado, começa a falar outras línguas. Quem passa na rua começa a se perguntar: o que é isso que está acontecendo? O que é isso que está vindo daquele povo? Uns que estão mais longe, o texto afirma, zombando, começam a dizer: ei, eles estão embriagados. O texto vai afirmar que o barulho era tanto que eles então chamavam a atenção de quem passava por ali. Oh glória! Aqui eu já consigo entender aquilo que falei no início: barulho não traz presença, mas quando a presença chega, tem barulho na casa. Oh glória! Eu preciso dizer isso para você: barulho não vai fazer com que a presença chegue, mas seja cheio do Espírito Santo e de liberdade para ele te usar, para ver se você não incomoda o diabo e o inferno contra o glória a Deus. Oh glória! A Bíblia diz então que o povo que passava ali olhava e dizia: o que está acontecendo? Uns começam a zombar dizendo: eles estão bêbados.
Sabe o que é isso? É que gente que não sabe o que é se entregar de adoração, ele vai olhar para você e vai começar a zombar daquilo que você entrega diante do altar. Tem pessoas sendo cheias do Espírito Santo, mas tem um povo que está passando e está dizendo: isso aí é zombaria, estão bêbados a certa hora do dia. Povo que não sabe o que é entrega para Deus, não sabe o que é adoração, e te provo isso diante da Bíblia Sagrada. Povo que não sabe o que é uma lágrima no altar do Senhor, quando vê você se espernear chorando, ei, olha para você e diz: ei, isso aí é exagero. Eli, quando vai olhar então para Ana chorando no altar, vai olhar para ela e vai dizer: mulher, está bêbada a essa hora? Ei, eu quero te dizer, Eli olha para aquela mulher e vai discernir somente pelas lágrimas, mas Deus sabe o coração daquela mulher, a condição do coração que estava. Lembra de Davi? Davi vem entrando em Jerusalém dançando, porque a arca da aliança está entrando. Mical está na janela dizendo: um rei dessa natureza no meu coração sinto repúdio. Oh, glória! Mical não sabe nada de adoração. Seu pai foi um culto na vida que foi o culto da sua posse. Davi sabia o que era adoração, e quando a presença entrava, ele dançava, ele pulava, ele se alegrava. Eu quero te dizer, quem reclama do teu glória a Deus, quem reclama de você pular, não entende nada de adoração e não sabe o que você passou para chegar até aqui. Mas tem Davi que não se importa com o que os outros falam, mas pula na presença de Deus. Dá liberdade para ele operar, dá liberdade para ele usar, porque entende que tem alguém que sabe o que é a adoração. Tem gente que não sabe, por isso que vai olhar para eles e vai dizer: eles estão bêbados a certa hora do dia. Só que a Bíblia vai dizer que Pedro vai se levantar e vai pegar a palavra. Aqui eu começo a me alegrar. Quando Pedro pega a palavra, Pedro começa a discursar o sermão. Sabe qual é o sermão do Pedro? O sermão do Pedro é um sermão de certa parte pesado, mas é aquele sermão que vai fazer com que os camaradas que estavam zombando vão se converter. O sermão de Pedro é um sermão mais ou menos assim: vocês que pegaram e levaram o meu Jesus a ser crucificado, vocês que pegaram o meu Jesus e não tiveram compaixão dele e colocaram pregados numa cruz. Pedro começa a recitar um sermão pesado, só que quando ele está discursando o final do sermão, os homens que param para escutar vão olhar e vão dizer: ei, homem, o que temos que fazer então para estar corretos? Ele vai olhar e vai dizer: começa a se arrepender, começa a voltar ao primeiro amor. Glória! A Bíblia diz que quem estava zombando agora começa a se arrepender, olha para uma água e diz: ei, eu vou ser batizado. A Bíblia diz que eles foram batizados, mas menos de 3.000 almas paravam para escutar o que Pedro pregava. Pedro então vai olhar para eles e vai dizer: estão se arrependendo tanto dessas águas, descemos as águas, e aí vão participar do corpo do Senhor. Agora vocês vão estar em comunhão, oração, vão estar em união na presença do Senhor. A Bíblia diz que aquele dia as almas olharam para Pedro, chegaram até ele e viram nele um certo receio. Por quê? Porque quando ele ministrava, alguma coisa acontecia. A Bíblia diz que nele gerava temor, e quando o temor gerava, a Bíblia diz que pela mão dele sinais eram feitos, curas eram realizadas, milagres extremos eram operados por um camarada que foi cheio do Espírito Santo, por uma promessa que se cumpriu. Sabe o que eu me alegro? É que no sermão de Pedro, uma profecia antiga é recitada. Qual é a profecia? Profecia de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas começarão a profetizar, os mais jovens começarão a ter sonhos, e os mais velhos começarão a ter visão. Pedro vai continuar dizendo: oh, glória, derramarei do meu Espírito sobre os servos, sobre as servas. Quando eles abrirem a boca, eles começarão a profetizar. Uma promessa foi deixada, uma promessa se cumpriu. Aqui eu consigo entender o que Pedro
3, homem, ele chega para Pedro e João e diz: ei, me dá uma esmola. Pedro e João dizem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que tu tem, Pedro? Recebi algo como promessa. Isso transmita a você: recebi poder de Deus. Ei, homem, levanta, pega a tua cama e anda. Aquele homem ficou de pé, porque teve um Pedro cheio do Espírito Santo, com uma promessa cumprida e com poder no sangue para levantar um paralítico. Eu quero te dizer, essa noite eu quero te convidar a receber esse poder do Senhor. Essa noite eu quero te convidar a você viver uma vida extraordinária com o poder da promessa que Jesus deixou. Recebereis poder quando fordes batizados com o Espírito Santo. Talvez você me diz: pregador, eu não sou batizado essa noite. Eu quero dizer que você sairá daqui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ei, talvez você diz para mim: pregador, faz anos que eu não falo língua estranha. Eu quero te dizer, essa noite o Espírito Santo vai te renovar de uma forma que a língua estranha que está engatada na garganta vai sair e o diabo vai ter que se estremecer e vai ter retirada. Talvez eu estou na presença de pessoas que não conseguem nem ficar de pé, mas chegam diante do altar e derramam lágrimas, assim como Ana. Eu quero te dizer, essa noite, o mesmo Jesus, o mesmo Deus que visitou enfermo, visitou doente, visitou cativo, visitou endemoniado, vai te visitar, e essa lágrima vai se converter em alegria. Essa noite eu quero te convidar a você ter poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Não qualquer poder. Eu não vim até aqui pegar para você poder social, aquele poder que vai influenciar vidas. Não, eu não vim aqui pegar para você poder econômico que vai fazer com que a bolsa de valores venha estar estabilizada. Não vim aqui pegar para você poder militar, a qual vai reger guerras, a qual terá autoridade para entrar em qualquer campo de batalha. Não vim pegar para você poder político que organizará leis para você andar no caminho do Senhor. Eu vim pegar poder de Deus, e já dizia o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, glória, a palavra de Deus para aqueles que estão na perdição é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, é poder de Deus. Eu vim pregar para você poder de Deus. Deixa eu botar uma água. Pregador, o que é poder de Deus? Vamos lá. O texto vai dizer que através dos apóstolos sinais eram feitos, maravilhas eram feitas. Só que se você pegar então o texto e interpretar, você vai ver que eles tinham poder por conta da promessa. Quando foram desbatizados, receberiam poder. Eles têm poder. Poder no grego significa dunamis. Dunamis tem uma vertente de 3 origens. A primeira, dínamo. A segunda, dinâmico. E a terceira, dinamite. Diante das 3 vertentes que é dada a dunamis, dínamo significa transformar energia mecânica em energia elétrica. Ação que não pode parar por conta de poder. Dinâmico é aquilo que não consegue ficar parado, sempre está em ação, sempre está realizando algo. Dinamite, poder exclusivo e poderoso. A vertente real de poder de Deus é dinamite, a qual entendemos que dunamis significa poder exclusivo do Espírito Santo, que se manifesta através de dons espirituais. Eu vim pegar poder de Deus para que os dons sejam ativados e você começa a ser um instrumento na casa do Senhor. Você começa a bater a poeira do paletó, você começa a tirar a espada da cintura e começa a entrar em pelejas, porque igreja sem poder é igreja que vai fracassar. Homem de Deus e mulher
mulher de Deus que não tem poder do Espírito Santo vai bater de frente com o diabo, e o diabo vai passar por cima dele que nem trator. Essa noite eu quero te convidar a ter poder de Deus. Poder de Deus, oh glória. Só para você ter uma ideia, Pedro, quando chega na Porta Formosa, ele entrega poder para aquele homem. Pedro, quando vai descobrir que Dorcas está morta, olha para aquela mulher e diz: mulher, levanta agora. O que Pedro tinha? Poder para fazer uma mulher que estava morta sentar, levantar e começar a falar. Eita glória! Paulo tinha poder a um ponto de olhar para aqueles homens dentro do barco e dizer: ei, o Espírito Santo me visitou, ele disse que nenhuma alma vai perecer, só que não pode sair do barco, não pode pular fora, não pode pegar bote e salvar a vida. Eu tenho poder e na minha vida eu tenho, não vamos perecer, assim disse o Senhor. Paulo tinha tanto poder que ele pegava a veste, colocava no enfermo e o enfermo ficava são na hora, porque Paulo tinha poder. Eu quero te dizer, pessoas que tiveram poder influenciaram lugares aonde estavam. Existe dentro de Atos 4 manifestações de dunamis, de poder. A primeira na igreja, em Atos 1:8, quando Jesus diz: recebereis poder quando fordes batizados com o Espírito Santo. A segunda, no ministério apostólico dos apóstolos, Atos 4:33, os apóstolos davam com poder e ali ministravam a respeito da ressurreição. O terceiro, no ministério de Jesus, Atos capítulo 10:38, e Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Atos capítulo de número 6, o último, Estevão, e Estevão, cheio de fé, cheio de poder, realizava sinais, prodígios e maravilhas. Glória! Ele estava cheio de poder. Pessoas que estiveram cheias de poder influenciaram lugares que pisaram, influenciaram lugares que estavam, influenciaram cidades que entraram. Só para você ter noção, William Branham, nascido no século XX em Cutler, vai nascer. Ele tinha tanto poder que ele influencia aquela geração, tinha poder sobrenatural da parte de Deus, que quando ele chegou então no morto, ele colocou a mão, orou, e o camarada sentou, levantou e foi para casa. Aquele lugar foi impactado pelo camarada que tinha poder de Deus. Oh glória! John Wesley impactou a Inglaterra. Ele tinha tanto poder que no segundo sermão dele, 12.000 pessoas sentaram para escutar o camarada que tinha poder na vida. Hey, David Braine, com 27 anos, olhou para a mulher e disse: mulher, não vou ficar aqui dentro de casa, vou para dentro de uma floresta. Quando ele chega na floresta, o cacique olha para ele, não tinha um crente. Ele vai voltar da floresta, vai chegar no médico, o médico diz: ei homem, tu está com tuberculose, pode preparar os dias que tu vai morrer. Ele olha para o céu e faz uma oração. Qual é a oração? Deus, que nos meus últimos dias de vida, aquele povo possa sentir o poder que está na minha vida. Ele entra de novo para a floresta, não tinha um crente, mas quando ele saiu, ele deixou uma floresta incendiada por conta do poder de Deus. Oh glória! Eu quero te dizer, oh aleluia, Vassonarola, ele então tinha tanto poder na vida, que quando ele pegava o altar para ministrar, ele ministrava com tanto poder a respeito de arrependimento, que quem estava sentado segurava no banco e entendia que o chão sumiu. Agora é só abismo, o meu pecado vai levar para o inferno. Vassonarola tinha tanto poder que o Papa naquela época paga alguém para se levantar contra ele e diz: pega contra ele, ele está incomodando a igreja. Ele vai olhar para o pregador comprado, vai olhar para o Papa e vai dizer: eu tenho poder na vida. Daqui um ano vai descer tu e o Papa à sepultura. Passa um ano, 2 covas são abertas, uma para o Papa e outra para o pregador comprado, porque Vassonarola tinha poder. Ah, pregador, mas isso aí é homens. Ei, os apóstolos impactaram um território com o poder de Deus, e esse poder permanece até hoje e surte efeito naquele que crê. Marcos capítulo 16, versículo 16
acontece, os sinais seguirão aqueles que creem. Eu quero te dizer, se você crê, tem poder essa noite para você. Se você crê, você vai sair daqui impactado pelo poder do Espírito Santo. Fica de pé, fica de pé. Falei que vai encerrar. Oh, aleluia. Existem alguns casos da igreja, casos esses que você precisa entender: evangelização, pregação, poder. Igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada, isso é fato. Igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Salvação. Igreja que não pega a salvação, para onde o camarada vai? Terceiro, poder. Igreja que não tem poder está sujeita a tropeçar, a falhar diante de qualquer ataque do diabo. Efésios capítulo 6, 5 fala a respeito das armaduras. 6, né? 6, 11, isso, me fugiu da mente. Efésios 6 vai dizer a respeito das armaduras. Um é o escudo da fé, para se proteger. Outro, a espada da verdade, que é para guerrear. Então a igreja precisa ter poder. Aleluia. Uma vez eu perguntei a um certo pastor, eu disse: na igreja tem pregador qualificado, certificado em tudo, tem até anel teológico. Não sou eu, tá, irmão? Mas estou aceitando se alguém quiser me dar um anel. Aleluia. Na igreja tem pessoas que louvam demais. Eu cheguei para ele e perguntei: por que a igreja está vazia? Aí eu entendi que manifestação espiritual através de dons, aquilo que Gesiel pregou esses dias, quer encher uma igreja, traga a igreja para os dons do Espírito Santo e a ação dele. Você não precisa achar jeitinho. Irmão, quer um exemplo? Traga um paralítico aqui hoje, a gente olha, ele levanta. Amanhã tem a fila do SUS aqui na frente querendo oração. Mas para isso acontecer tem que ter alguém com poder, amém? E eu quero te convidar a vir à frente. O céu está aberto para você. E eu quero orar para que você saia daqui com poder. Pregador, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Que alegria você me dá, porque essa noite você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Pregador, eu sou meio temeroso. Que alegria você me dá. Essa noite você sairá daqui confiando no Senhor. Eu quero orar por você essa noite. Sinais, prodígios eram feitos pelos apóstolos. Tem alguém aqui essa noite que está enfermo? Se tiver, levanta a mão e vem para frente que você vai ser curado. Glória! Tem alguém aqui essa noite precisando de renovo? Venha para frente e você vai ser renovado hoje. Uma coisa eu lhe peço: não limite o Espírito Santo na casa. O maior interesse do Espírito Santo é querer batizar você com fogo. É o maior interesse dele. Estenda a mão para cá, vamos orar. Quero pedir a ajuda dos reverendos aqui. Fale com o Pai agora. O céu está aberto para você. Irmãs, fiquem atentas. Se alguém cair,
é o peso da glória do Espírito Santo. Começa a falar com teu Deus aí, Pai, no nome de Jesus. Senhor, Pai amado Deus, eu oro agora. Senhor, no nome de Jesus, eu vejo de novo. Da planta do pé à cabeça.
alguém que estava aqui enfermo foi curado? Aleluia! Alguém que está no nosso meio enfermo quer ser curado? Quem está enfermo, levanta a mão. Eu quero que você coloque a mão sobre a sua enfermidade agora. Igreja, você crê no poder de Deus? Diga amém. Eu creio. Coloque a mão sobre a sua enfermidade agora. No nome de Jesus, enfermidade, independente do local aonde você está, seja física, crônica, espiritual, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, seja curado agora. Toda enfermidade, saia, no nome de Jesus. Alguém sentiu algo? Aleluia. Quem sentiu a mão do Senhor? Como se fosse um toque quente. É o Espírito Santo olhando você. Eu creio que você sairá daquela porta dizendo: eu não estou sentindo mais nada. Quem crê nisso? Deus abençoe. Graças a Deus, cumprimento a todos com a paz de Cristo. Que Deus abençoe você que veio para esse culto de sexta-feira de providência, prosseguimento da campanha de Atos 2:43, pastor Edson da Rocha, evangelista Moisés da direção do trabalho. Que Deus abençoe os nossos companheiros, pastor Ronaldo, pastor Reinaldo e toda a equipe que veio lá da Velha Central. Que Deus abençoe, e a todos os visitantes também. Amanhã, sábado, nós temos os trabalhos da obra de Deus, eles prosseguem, não param. Amanhã, 9 horas, sairemos aqui da igreja para a evangelização, com a equipe de missões, a caixa de som, a tenda, folheto, trabalhando em cima do congresso, né? No congresso teremos agora no meio do dia 8 e dia 9 de junho, às 18h30, tanto sábado como domingo, iniciarão os trabalhos. A palavra com o pastor Jean Carlos de Joinville, a banda Som de Adoração. No domingo teremos evangelista Diego Silva, cantor Ezequiel Santos, São Pedro, São Fogo Pura. A equipe de missão vai estar aqui com a camisa da missão, fazendo a obra e ganhando almas para o reino de Deus. Domingo é domingo da família, o culto é das irmãs, e a missionária Gisele pregando, ministrando a palavra do nosso Deus. Quem crê, diga amém. Amém. Gratidão a Deus, que Deus te abençoe, te guarde, abra a tua mão com a minha, que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Cristo Jesus, as mais ricas e doces consolações do Espírito Santo, vá com toda esta igreja e todos digam amém. Para eu não ficar sozinho. 1, 2, 3. Transformados para transformar. Vai em paz, o Senhor te guarde e te abençoe.